Bem-vindos a mais um programa de destaque, um programa produzido pela FGF-TV e veiculado pelo canal 14 da Multiplay, o canal universitário de Fortaleza. O destaque recebe o escritor Raimundo Cavalcante, tudo bem? Olá, tudo bem, Maria? Eu tirei uma definição que eu encontrei, uma descrição sobre você no Face, que você mesmo escreveu, que eu vou ler um pouquinho sobre você. Pois não. Raimundo é paramotiense, da comunidade de Muquem, saiu do município para Fortaleza no dia 25 de abril de 52, é escritor dos livros Viventes da Baixa da Égua, que recebeu o prêmio da Academia Cearense de Letras em 2000, também escreveu A Grande Nação dos Mucurebas e concluiu o livro Sapo que Queria Ser Dostoiévski, que ainda está em negociação para publicação. É também roteirista, diretor de elenco de produção de alguns filmes e escreveu a peça de teatro Fábrica Ativa em 1984. Tudo bem, Raimundo? Procede, tudo. Que bom recebê-lo aqui no programa Destaque. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a sua profissão enquanto escritor. E para a gente começar, eu gostaria que você nos contasse em que momento você decidiu se tornar escritor. E quando eu decidi, assim, propriamente me tornar escritor, não foi bem uma decisão. Eu tive uma avó que lia muito, né? Apesar de ser no interior, nos Cafundó do Paramoti, no meio dos matos, a 3 léguas, na verdade, de Paramoti, como quem vem para General Sampaio. E ela foi uma moça de uma família do Maranguape, os Cavalcantes de Maranguape. Ela, por questões econômicas, o pai dela resolveu casar com meu avô, que era um criador de gado do sertão do Quiramubim, que veio morar no Canindé, mais próximo do Canindé. E é interessante que meu avô materno era primo legítimo do meu avô paterno. Daí começa já a loucura, né? E ele era analfabeto praticamente, mas minha avó o ensinou a ler e escrever. E o que era incrível é que eu até 12 anos de idade eu morei com eles no Paramoti, numa fazenda, e trabalhava com muita dificuldade para produzir gado, para produzir um monte de coisa. E para onde quer que fosse alguém, quando era final de safra, que fosse caminhão, seja lá que fosse, viesse para o Crato, para Fortaleza, meu avô encomendava livros e a minha avó tinha baús de livros e me passou esse vício, né? Ela, no ano que tinha chuva, era muito gostoso, porque começavam as primeiras chuvas. Ela armava uma rede no alpendre da casa grande, né? Às vezes só estávamos só nós dois, e ela trazia ali, vamos ler. Aí pedia fazer uma chaleira de chá ou de café, e a gente ficava pegando aquele respingo da chuva. E ela me ensinou a ler, com 7 anos de idade eu já lia. Então ela não só me ensinou a ler, como passou o vício pela leitura. E hoje eu costumo sempre dizer, eu não tenho nada de propriedade, eu só tenho a vida que Deus me emprestou em consignação e livros, né? Livros. Que até filho a gente não tem da gente, tem com outra pessoa. Então, o que eu considero meu mesmo é livros. E isso me ajudou muito na vida, a ler, né? Daí eu comecei a escrever. Quando eu tive que vir embora para Fortaleza para dar continuidade aos estudos, que lá em Canindé não tinha o segundo grau, nesse tempo era ginásio, era não sei o quê. Então eu fui obrigado, até a idade de 12 anos eu fui criado com meus avós, aí tive que vir morar para Fortaleza. Isso dificultou, eu acho que a minha vida, de meus pais já moravam aqui, porque meu pai, ele me via lendo livros, assim, reservado, e pintando, que eu desenhava muito, né? E ele um dia ouviu ele dizendo, Valdir, que era o nome da minha mãe, Valdir, esse menino da gente, esse menino terá virado macho e fêmea lá com a tua mãe lá no sertão. Não, esse menino só vive lendo, só vive lambuzando mulambo. Até quando eu ganhei um prêmio de pintura na Plube, foi assim, na época foi um dado muito interessante, que ele me podava muito nessa questão de arte, por achar que a arte era uma coisa meio esquisita. Para a mulher dizer assim, esse negócio de ler é para freira e escrever é para a mulher. O homem não dá certo com esse negócio, né? Então, quando eu ganhei o prêmio, foi interessante que ele olhou assim para mim e disse, rapaz, você ganhou tudo isso lambuzando esses mulambos aí que você fez. Eu digo, pois é, para você ver, né? Daí então ele achou que tinha futuro nessa história de arte, né? E deixou de me fazer podações, mas sempre foi muito dificultosa a minha vida com ele, porque
Ele, na verdade, ele pegava na minha mão, até muito recente, antes de ele morrer, ele pegava na minha mão e dizia assim, meu filho, você não tem vergonha de não ter um calo na mão? Né? Ele achava que trabalhar para ele era quebrar pedra, né? Era essa labuta tudo. Então, e teve um período que ficou difícil, porque eu escrevia muito à mão. Ainda hoje eu tenho pilhas de caderno. Eu até escrevi uma crônica sobre a viagem dos cadernos Avante. Eu tinha aqueles cadernos antigos, né? Aquelas brochuras. Tem um baú cheio do tempo que eu era garoto. Eu escrevi, e ele quando tinha raiva de mim, ele rasgava. Jogava fora. Né? Isso me doía, né? Mas, em compensação, me estimulava a escrever mais. Então, acho que o Vivência da Baixa d'Égua, isso foi interessante, que eu comecei a escrever esse livro para mim mesmo, né? Para eu perceber a minha identidade enquanto sertanejo, que eu moro aqui desde 1959, morar mesmo desde 1960. Eu já vinha por aqui antes disso, mas eu nunca consegui. Quando eu passo um ano sem ter contato com alguma coisa do interior, eu fico meio irascível, eu tenho que sentir cheiro de mijo, de cavalo, de merda, de vaca. Eu tenho essa necessidade, né? Eu tenho que estar sempre lá. E no que começar a escrever afetou a sua vida, mudou de alguma forma? No que começar... no ato de se tornar escritor, eu costumo dizer, Cielo, que a escrita, ela foi o meu... Eu não tenho religião. Né? E muito embora eu acredite em Deus, eu não tenho religião. Né? E eu acho que a escrita para mim, eu passei por momentos difíceis, tanto na ditadura, né? No período eu trabalhei em jornal e sempre era muito complicado você escrever alguma coisa. Eu trabalhei no jornal um dia em que, por falar em Teresina, por falar da prostituição infantil naquele tempo, né? Em Teresina, fui preso, passei de 7 de setembro de 1970 até 24 de dezembro, véspera de Natal, preso, quebrado de porrada. Por tratar de um assunto que aparentemente não tinha nenhuma relação, né? E essa, foi duas coisas. Meu pai era muito violento, meu pai foi muito violento. Quando eu passei as primeiras agruras em tortura, né, foi que eu percebi que Deus existia mesmo e que Ele tinha me dado um pai extremamente violento. Isso foi a muleta psicológica que eu arranjei. Deus me deu um pai extremamente violento para me treinar para isso aqui, para uma coisa muito mais violenta, né? Porque é difícil você sair de um processo daquele com algum juízo razoável, né, de uma violência daquilo, que é muita violência e gratuita, porque você olha na cara do sujeito que está fazendo aquilo com você, você não sabe quem é, ele é capaz de encontrar com você em outra situação, ele cumprimentar e dizer, não tinha nada daquilo, era meu trabalho. Né? E a escrita me deu suporte, a leitura e a escrita, ainda hoje ela me dá suporte para continuar vivendo sem sabe, acreditando ainda em alguma coisa na vida, né? E encontrar pessoas, nesse instante eu estava dizendo isso, a gente falando a respeito da sua colega Juliana, a gente encontra determinadas pessoas no mundo hoje em dia que compensa todas as outras topadas que você leva durante a vida, né? Você tem a sensação de que conhece extremamente essa pessoa há muito tempo e passam a nos ser muito gratas, porque você, a Juliana daqui, esse pessoal todo muito, eu adorei. Você eu conheço desde criança, né? Minha vizinha de morar em frente. E a Julia eu conheci naquela última vez que eu vim aqui fazer aquele trabalho com vocês. Você falou que o livro Vivência da Baixa d'Égua vem de lembranças suas no interior. Né? Mas e as personagens? As personagens, eu estava nesse instante dizendo que tem dificuldade de escrever sobre fatos verdadeiros, mas talvez eu tenha sido pego no contrapé para escrever sobre o bairro do Pirambu, que é um bairro muito sofrido, que a história dele é uma origem assim muito... Tem coisas que ultrapassa aquilo que a gente entende por cruel, né? Tanto na luta por espaço, da prostituição em crianças ainda, era uma coisa terrível. Eu comecei a andar no Pirambu por curiosidade, porque tinha um padre lá muito famoso, que era o padre Hélio, o senhor Hélio Campos, né, que foi uma figura assim que eu acho que o Pirambu... Hoje em dia eu conheço muita gente, artista dentro do Pirambu, que deve
deve alguma coisa escrita ou em cinema, ou seja, de que mídia seja, para o Padre Hélio e para um outro bocado de gente que mora, que fez a história do Pirambu, né? Como a própria Aldaci Barbosa, que é uma assistente social aqui junto com o padre, tocou, deu um pouco de alento e de vida para aquele pessoal. E o processo de escrever as personagens, eu ando sempre com o bolso cheio de papel e caneta. Experimentei andar, um amigo me disse, rapaz, eu uso um gravador, porque eu andava no ônibus, assim, eu sentava aqui, gosto muito de andar de ônibus, hoje ando menos porque não me deixo, né, porque eu estou com o busto grande, os joelhos arrebentados. Então, assim, eu me sentava no ônibus, aí eu ouvia uma história, alguém conversando, uma conversa toda, eu ando sempre anotando alguma coisa, seja de pensamento que me passa pela cabeça, seja uma ideia, seja alguma coisa que eu vejo, seja alguém que me chame a atenção. Então, esses são personagens. E os personagens dos Viventes da Baixada, a maioria deles são pessoas que existiram, alguns ainda existem, né? A mãe Joaninha que era uma parteira que tem, foi a parteira que me pegou e que apanhavam todas as criaturas que nasceram, as pessoas naquela que nasceram, região, né? É. E o que você mais gosta nas suas histórias? O que me gratifica muito no que eu escrevo é porque é assim. O que me gratifica mesmo vou falar isso explicitamente ao Viventes da Baixa da Égua, que ao escrever, quando eu terminei de escrever esse livro, isso foi na década de 70 ainda, grande parte dele, e eu levei para um editor, e ele disse que não estava bom ainda, que eu tentasse melhorar, isso não, 70 e poucos. Essa mesma pessoa, que é lógico que eu não vou citar o nome, eu não mudei nada, eu só fiz retrabalhar alguns capítulos quando eu fui concorrer com o prêmio, né? E a mesma pessoa me disse, olha, o livro é excelente. Eu digo, professor, pois é aquele mesmo que o senhor disse. E você já tinha me mostrado o seu livro? Eu digo, já. Dei uma cópia para o senhor, datilografada, em 1970 e alguma coisa. Ele disse, me perdoe, mas eu deixei, a gente comete esses crimes, eu digo, ainda bem, as né? vivências também. E você vê, eu sei que o livro eu escrevi para mim, mas tem um amigo meu que está fazendo cinema agora, que a gente dirigiu, fez um roteiro junto agora recentemente, do filme Pulso da Pedra, que é o Gerardo Damasceno, que é lá do Pirambu, né, um dos produtos do Pirambu. A gente fez um longa-metragem, cometeu essa loucura de fazer um longa-metragem aqui em Fortaleza, no Pirambu e na Itaitinga. Ele está fazendo agora cinema, e ele disse que a professora dele pediu o livro para ler, né? E começou a ler o livro, ainda encontrou com ele depois, disse assim, Damasceno, eu estou lendo, o livro é muito bom, rapaz. Eu quero, aquele cara é muito doido, cara, né? Mas é tão delicioso que eu estou lendo de 5 em 5 páginas toda noite. Quer dizer, não tem coisa gratificante, mais gratificante do que para quem escreve, do que alguém te dizer isso. Que merece crítica, merece. Tem alguns senões que hoje em dia mesmo, se eu for reler, a gente vê que não há nada perfeito, né? Mas que é isso que me pagou. O livro não me deu, né, nem uma compensação econômica, né? Ele tem me dado essas compensações, porque hoje, se eu não tivesse escrito hoje, eu não estaria com você aqui trabalhando, fazendo essa palestra para vocês, e aquela anterior. Né? Ela me deu muita felicidade nesse aspecto. Eu ia no Rio Grande do Sul, e o cara, rapaz, eu tenho seu livro. Cara, o livro é bom demais. Tem umas coisas que eu quero que você traduza. Vem aqui e me diz o que é isso. Né? Me traduza isso, porque não tem um glossário. Né? E eu escrevo muito isso. Eu uso muito a linguagem. Eu tenho uma amiga que diz assim, ninguém sabe se está... Eu peso, às vezes, no calão, abaixo do normal, né? E eu peso muito na linguagem, mas eu não deixo que fique grosseiro. Né? Quando eu acho que está precisando daquele termo ali, eu uso mesmo, porque eu tenho uma coisa, a gente passou muitos anos escrevendo com metáforas. Né? Eu me lembro que para eu escrever no Jornal Estado, junto com o pessoal do Jornal Estado, para escrever bunda, a gente escrevia um B e um DADA. E era como se fosse cifrado, algumas pessoas entendiam, outras não. Né? Então a gente passou 21 anos escrevendo com freio de mão puxado. Né?
Só que quando você... um vício que eu ainda tenho hoje, se você ler qualquer coisa minha, eu uso muita metáfora, e algumas pessoas criticam muito, eu sou muito adjetivoso, né, que ultrapassa o barroquismo mais muito. Às vezes eu tenho que depois... Eu agora, nesse livro que eu estou escrevendo, eu pedi a ajuda do meu filho, o Daniel, que é quem está me ajudando a juntar mais objetivo, tira aquelas né? imagens que espalhou muita coisa, ele junto E como você mencionou que esse livro foi para você, essa obra, né? Por que ele foi... Porque ele tem muita coisa dele que é verdade, né? Ele tem muita coisa que são histórias verdadeiras, os personagens são verdadeiros, são pessoas que ainda hoje estão vivos, tem a parte da história da minha família. A Maria Bernarda não era da minha família, mas era de outra família, eu conhecia, uma negra muito bonita, né? A minha mãe está no livro, né? Tá, é muito cara essa obra, né? Então, a grande nação dos Mucurebas foi mais um desabafo político que eu escrevi, né? O livro foi selecionado, mas não na terceira peneira ele não ficou de um prêmio aí, de um edital. Mas é um livro interessante, mas eu sou muito, eu diria que é mais sarcástico, mais picaresco, mais debochado do ponto de vista político, né? Aliás, não só o livro, que a gente, não vamos entrar por aí, mas o que a gente está vendo hoje, os maiores comediantes estão lá no Palácio, lá no Congresso, estão lá em Brasília. Nós somos só meros espectadores obrigados a bater palma, então a chorar com as tragédias diárias. Mas eu acredito que daqui a 1000 anos a gente consiga chegar a uma coisa parecida com nação. Nós somos um país, aí nós somos. Nação está ainda distante. A gente no trânsito a gente vê isso todo dia, né? Começou-se a confundir no Brasil que a educação se dá em casa. Né? Educação se dá em casa. Escola você ensina, você prepara para a vida, para conseguir uma profissão, para ter isso, mas a educação mesmo tem que ser em casa. E hoje os pais estão transferindo essa responsabilidade, mesmo os que pagam os colégios pagam, estão transferindo isso para os professores. Né? Aí põe um filho no carrão, ele te corta, e a gente pensa, esse cara está apressado para tirar a mãe da forca, então está com dor de barriga, você chega a 100 metros depois, está o cara lá rodando a chave, começando um loroto, quer dizer, é só a mera arrogância, então o descompromisso com a própria vida. Tem uma coisa muito doida que me é muito difícil. Eu penso, às vezes eu converso muito com a minha mulher, a gente fica, a gente está caminhando para onde? Onde é que nós vamos chegar com essa violência gratuita? Que o cara que te culpa porque você tem uma sandália, um sapato, um relógio, e ele não estudou para ter isso, acha que você toma a tua vida junto com o sapato, com o relógio, para poder ter o que ele acha que deve ter. Né? É complicado. Eu queria que você me dissesse um pouquinho, que tem aqui na descrição, você menciona que ainda tem um livro que está buscando uma editora para publicação, né? Que é O Sapo que Queria Ser Dostoiévski. Como é a história tá de o mercado, a história, né? Escrever é uma coisa, pelo menos para mim, muito gostosa, muito prazerosa. Eu não consigo viver sem... Eu não passo um dia sem que um caderno, seja lá o que seja, e sem ler também, são duas coisas. Escrever, o ato de escrever é muito bom, né? Porque escrever é um transbordamento, né? A frase já é batida, mas é um transbordamento. Você absorve, chega um momento que a taça, o copo, o caneco, a garrafa, tudo transborda, né? E aquele transbordar é o que você... Lógico que você, mesmo quando eu digo assim, eu escrevi para mim, eu tenho vários outros trabalhos feitos, e eu digo, eu escrevo mais para as traças e para as baratas e os cupins das gavetas do que mesmo para alguém. Mas quando alguém pega esse livro para ler, que ele vai publicado, que uma editora chega, te chama, ou negocia, então diz, eu vou pagar tanto para publicar, e você vê esse livro sendo lido, vê as pessoas dizer o que acharam do trabalho, vê as pessoas criticarem também, que a gente não pode querer agir, que seja só... Né? Porque é na crítica, né? Na crítica, eu digo, na crítica, não existe crítica edificadora. Toda crítica ela é para lhe arrumar, para te dar um norteamento. Toda crítica ela é bem-vinda, mas não existe balela. É uma crítica positiva. Não, o cara que está te criticando, ele vê coisa que você não viu.
E acho que você tinha que ter visto por outro viés. Então ele tenta. Às vezes é aceitável e outras não. Porque realmente o crítico... tem um personagem no próprio Sabe que Crias Deixam Ser Dostoiévski, que ele diz que crítico é um soldado de terceira categoria que não passou no exame militar, mas tem pose de general, né? Quer ser general. Então é isso, né? Às vezes, mas tem a crítica procedente. E Sabe que queria ser Dostoiévski, que é a pretensão de um personagem, que é um escritor, que ele se achava tão bom, né? Que ele podia se igualar a Dostoiévski. Imagina como o cara era pretencioso, né? E um dia a avó dele diz assim, eu vou lhe contar a história, que é uma fábula, diz, porque no sertão a gente conta com o boi e com a vaca, tava o sapo lá com a sapinha na beira da lagoa, aí vem um boi tomar água, aí o sapo teve um pit lá, quase que morre de susto, aí a sapinha diz, mas eu sei que isso é um boi. Aí ele diz, não estou com medo não, mas só porque eu tive medo que ele pisasse, mas se eu inchar, eu vou ficar do tamanho desse boi. Ele começou a inflar até estourar e não conseguiu ficar do tamanho do boi. É essa metáfora que quando você tem competência, você não precisa inchar. Você precisa inchar do tamanho de um boi. O que você quer ser, vem, o seu trabalho vai te dar essa grandeza que é puramente metafórica, não existe. Não, o escritor não é nada mais, nada menos que um ser humano que tem uma cabeça faltando 2 ou 3 parafusos. Não há nada diferente do outro ser humano. Qual é a sensação que você tem hoje depois de tanto tempo da elaboração dessa obra e você vê a repercussão que ela tem? Qual é a sensação que você tem desse seu trabalho? Você diz os Viventes, claro. Tem não, outros tem dois, outros, mas esse que ganhou. São coletâneas. Em outros livros, a sensação é de que... Eu sempre digo isso, às vezes eu sou muito crítico com relação à zoada que se vende hoje em dia por música, né? Tem umas bandas aí que fazem um aranzel desgraçado. O forró não sei o quê, não sei o quê. E eu entrei lá onde a minha esposa trabalha, lá no Hospital Messejana, aí tinha um rapaz ouvindo lá, eu sei que era no computador, era uma zoada que eu não entendi. Eu digo, o que é isso? Não, é a última música da banda fulano de tal. Essa banda é boa? É boa, a banda é muito boa. Então, estourou. Eu digo, me diga uma coisa, você conhece, já ouviu alguma música do Luiz Gonzaga? Já, papai tem vários discos do Luiz Gonzaga, não sei o quê. Você cantaria alguma música do Luiz Gonzaga para mim? Eu disse, canto. Aí arremedou lá o hino nacional do sertanejo, né? Asa Branca. Ai, que bom que é, cantou outro, eu soube umas 3, eu não sei qual. Eu digo, agora você me cante o primeiro sucesso dessa banda que você disse que estourou aí nesse sucesso, está tocando no computador. Eu não sabia. Porque a gente sendo analfabeto, culto, estando em Sorbonne, estando na faculdade, nossa mente ela é seletiva, ela só guarda o que acha bom. Então por que a mente dele guardou o Luiz Gonzaga com o Berto Teixeira e não guardou a banda Caçoar, não sei lá de quê? Porque não é música, é barulho. Lógico que saiu da gente, eu vou ficar lá com isso guardado aqui, para quê? Então eu acho que a obra, seja ela escrita, seja ela de cinema, seja ela de pintura, nesse antes vi uma tela ali lá nos meninos da propaganda, lá onde eu estava, né? Que eu achei, elas transcendem. Não quero dizer que isso aqui seja uma obra, mas que ela, toda hora que qualquer pessoa lê, vai gostar de alguma coisa nela. Eu acho que isso é que, quando ela tem uma certa qualidade, ela deixa de ficar temporal, não tem data de nascimento, não tem data para morrer. Quando alguém pegar no sebo, não tem coisa mais gostosa, alguém pegar teu livro no sebo. Quando eu vi hoje do dia na ciência, na arte ciência lá, o cara comeu o livro, eu olhei sempre com vontade de dizer que era meu, aí depois tive vergonha, né? Eu sou meio descarado, mas eu tive, dizia assim, fulano, esse livro é meu, não. O César, que é um poeta aqui de Fortaleza, que disse assim, anda ali o autor ali, eu todo meio encabulado atrás de me esconder, que tem hora que eu estava vaidoso, né? Então isso é interessante você ter uma obra com 10 anos, foi 2000, né? Aliás, 15 anos, né? E ela já tem pessoa lendo e conseguindo gostar e achando que é muito interessante e querendo conversar comigo, né? Porque Minas Gerais, também o pessoal da universidade lá, que conheceu o trabalho, eu cheguei lá, me admirei, porque eu entrei na universidade lá para
Aí conversar com as pessoas lá, e estavam estudando Fagner, o Belchior e Ednardo. Eu digo, porra, lá no Ceará, como é que pode, né? Você saber que tem universidade nos Estados Unidos que tem cadeira especial só em falar sobre o bruxo lá do Rio de Janeiro. Paulo Coelho, né? Não, O Machado de Assis. Machado de Assis. Né? Machado de Assis, que fazem algumas críticas do ponto de vista de ele ser um mestiço e ter se bandeado para a burguesia, mas todo mundo gosta de refresco e água de bidê. Eu adoro, né? Raimundo, muito obrigada pela sua participação aqui. Queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Maria, sério, eu agradeço a você e a universidade, a faculdade, que é a segunda vez que vocês me convidam para cá para fazer um trabalho que para mim é muito gratificante, porque você falar sobre aquilo que você faz não deixa de ser gratificante, né? E dizer para você que toda vez que eu converso com você sobre literatura, naquele outro momento que nós tivemos, eu saio assim meio que com vergonha, porque eu falo mais do que você me pergunta, né? Eu saio com essa sensação de que falei demais. Mas, em todo caso, eu acho que falei o que me foi possível falar. Muito obrigado por essa possibilidade mais uma vez e obrigado a todo mundo da faculdade. E nós é que agradecemos a sua presença aqui. Obrigado. Aqui termina mais um destaque. Continue com a nossa programação no canal 14 da Multiplay, o canal Universidade de Fortaleza e no nosso canal no YouTube. Até a próxima!